Da amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o William Bugiga, diácono de Cristo e da igreja O Senhor Jesus Cristo é a salvação dos povos. Hoje nós vamos falar um pontinho bíblico, tremendo, importantíssimo para a salvação de muitos e muitas. E muitos não estão dando ouvido. Muitas vezes vão falar, vão criticar, vão tacar pedra, vão condenar esse vídeo. Mas se você não aceita, ore a Deus primeiramente, peça entendimento a Deus. Ele dá deliberadamente e não lança o rosto. Amém? Pare de pensar que o fulano, ciclano, beltrano faz, aprova, não. Pense se Deus aprova. Então não é polêmica, é bíblico, está na Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cargos eclesiásticos. O que é isso? São cargos bíblicos que Deus deixou nessa terra para a edificação do ser humano, para crescimento da igreja, para assim a obra de Deus ir de acordo com o que Ele quer. Então Ele levantou homens nessa terra para assim estar seguindo a palavra dele de acordo com o evangelho, de acordo com as ordenanças bíblicas, amém? Então preste atenção, a palavra diz em Apocalipse que o pastor é o anjo da igreja e ele dará conta da vida. Não que a vida que o pastor pregando quer ficar no pecado é o pastor que vai dar conta. Não, se o pastor está pregando, a palavra diz que cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus, amém? Mas esse videozinho é rapidinho, se você quer aprender mais sobre isso, entre em contato aqui. Venha para a igreja, venha ouvir a palavra, evite contendas e debates para que nada se aproveita. Nós não vamos ficar debatendo com ninguém. Não aceita? Fique em paz. Eu estou em paz. Amém? Naquele grande dia, veremos a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Se eu estiver errado, eu mesmo estarei condenado. Mas eu estou em paz. Tenho certeza que isso é bíblico e está na Bíblia o que eu vou falar. Então hoje nós vemos a importância da mulher no ministério de Cristo, no ministério de Cristo. Não vamos nem entrar em lei. Você sabe o que é lei? É graça? Nós vamos pregar logo logo, mas porque muitos estão na igreja e não sabem o que é lei e o que é graça. Se justifica na lei. Gálatas 5:4, aquele que se justifica na lei se desliga de Cristo, da graça caís. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então preste atenção, nós não vivemos na lei de Moisés, nós vivemos na graça. Tudo aquilo que Cristo pregou é para salvação. E de pregar o evangelho a toda criatura. O povo que gosta de viver na lei de Moisés. Mas quando vem as maldições da lei sobre a vida daqueles que não obedecem, não, isso daí é para os hebreus. Gozado com as bênçãos da lei, que é tudo. Então preste atenção. Nós vemos a importância do ministério feminino. Nós começamos ali, estava ali, esperando a vinda de Jesus, a profetisa Ana. Mulher que era profetiza. Servia a Deus em jejuns, em orações. Opa! Profetiza. Mulher. É bíblico? Claro. Profetiza Ana. Mulher de Deus. Servia a Deus com o quê? Com jejuns e orações. A palavra diz que na caminhada de Paulo ele se deparou com um varão que tinha 2 filhas que profetizavam. Opa! É bíblico. O que a palavra diz sobre a profecia do Espírito Santo? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos. Opa! Então vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então é bíblico. A mulher pode ser uma profeta, se assim Deus levantar ela para ser profeta, não se autotitular que você vai fazer profecia da sua carne, do seu ventre, e você automaticamente vai ser uma falsa profetisa. Nós temos ali Priscila e Áquila, Paulo cita, Priscila e Áquila, meus cooperadores. Não que cooperador é um cargo eclesiástico, não que também a profetisa se enquadra como um cargo eclesiástico, mas nós vemos que é algo que Deus levanta a pessoa para profetiza, amém? E é bíblico, está na palavra. Priscila e Áquila, meus cooperadores, homem como mulher, não que seja um cargo eclesiástico, mas também é um título ali que Paulo dá como obreiro que trabalha na obra. Um obreiro, uma obreira. É bíblico. Agora, nós vemos aonde tem na Bíblia pastora. Aonde no Evangelho de Cristo existe pastora, bispa, apóstola, diaconisa. Ah, diaconisa Febe. Não está escrito na Bíblia. Vai lá ler. Não está escrito diaconisa Febe. Ah, semelhante às diaconisas. Não, semelhante às mulheres. Está falando dos diáconos, Paulo dando instrução, e semelhante às mulheres. Não está falando semelhante às bispas, às apóstolas, às apostolisas, às diaconisas, não. Semelhante às mulheres. Então, as mulheres, elas têm uma importância grande na obra de Deus. Mas
Na Bíblia, no Evangelho, não existe pastora. Não tem pastora, não tem bispa, não tem apóstola, apostoliza, reverenda, diaconisa. Não existe. Existe obreira na Bíblia, como a Priscila era uma obreira, que a palavra diz. Priscila e Áquila, cooperador, na verdade. Obreira não, cooperador. Priscila e Áquila, meus cooperadores, retificando. Cooperadores. A palavra diz quem trabalha na obra, um obreiro. A palavra diz a profetisa Ana. Mas pastora, não existe. Apóstola, não existe. Isso daí são tudo cargos de homens contra a palavra de Deus. Você quer ver um ponto? Jesus, ele chamou os 12 discípulos que se tornaram apóstolos. Lucas 10 ainda fala que ele chamou ainda outros 70. Esses 70, depois do cajado que Jesus deu a respeito de se alimentar do corpo e do sangue dele, esses 70 não permaneceram com Jesus, eles se retiraram porque não aguentaram a palavra. Os 12 ficaram até o fim, Judas foi o traidor. No lugar de Judas, talvez a pessoa mais preparada para assumir o lugar de Judas seria quem? Maria. Talvez Maria. Ou talvez, porque Maria estava com Jesus. Ela foi a mãe dele segundo a carne. Quando ele estava neste mundo, ela estava ali com Jesus. Ela foi a primeira ao chegar no túmulo de Jesus, assim como Maria Madalena. Mas Jesus não chamou ela. Chamou quem? Chamou Matias. Amém? Os apóstolos ali oraram a Deus, foi levantado Matias. E aí? Por que Maria não se tornou apóstola? Maria era muito mais preparada do que muitas mulheres que estão aí no dia de hoje. Mas não foi, porque isso não era lícito. Por que Maria não foi pastora? Porque não foi, porque não era lícito. Por que na Bíblia não tem nenhuma outra pastora? Porque não era... Ai, Raquel, irmão, vai na lei. Estamos falando de evangelho, ministério de Cristo, não estamos falando ministério da lei. Mas é tudo bíblico, então você tem que ler mais e orar, filho. Ora mais, irmão, ora mais, busca mais que você vai entender. E ela, Raquel, era pastora lá na lei, no Velho Testamento de Moisés, pastora de ovelha, bicho. Animal, você quer ser pastora de animal, bicho? Pega umas ovelhinhas, sai pastoreando na rua aí. Bicho, animalzinho, não de igreja, amém? Não de templo, amém? Então não existe pastora, não existe bispa, não existe apóstola. São tudo cargos dados por homem. Ah, irmão, mas tinha aquela mulher que se distinguiu no meio dos apóstolos. Cara, ela exercia uma boa obra, se distinguiu no meio dos apóstolos. Não está falando que ela era apóstola. Não chamou ela de apóstola. Você sabe por quê? A palavra de Deus diz, apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, 1 Timóteo 2,9 em diante, diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. E aí? Como você vai ser uma pastora, uma bispa, uma apóstola sem ensinar? Não, eu não ensino, porque ensinar é só no culto de doutrina. A partir do momento que você está no púlpito pregando, você está ensinando. E aí? E aí? Não procede de Deus. Então não é preconceito, não, longe de mim. Hoje, olha só, as mulheres dirigem melhor do que homens. Foi aí provado já que as mulheres elas dirigem melhor do que homens, se acidentam menos no trânsito e matam menos no trânsito. De 18 até 35, se eu não me engano, anos, os homens matam mais. As mulheres dirigem melhor que os homens. As mulheres estão aí nos primeiros lugares aí nas faculdades com cursos maravilhosos aí que do homem aí que elas fizeram, pós, engenheira de não sei o que lá, amém, tá superabundou e não tem problema nenhum. Coisas pertinentes ao mundo, ó, tá lá, coisas pertinentes a Deus, nós temos que obedecer à Bíblia, a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é clara, ela diz, 1 Timóteo 2,9 em diante, diz: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Não, mas é Paulo que está falando, meu irmão. Se você não aceita as epístolas de Paulo, você não aceita a Bíblia. Você aceita só aquilo que te convém. E ele fala, 1 Coríntios 14, 34, ele fala que as mulheres estejam caladas nas igrejas. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. Não, porque as mulheres ficavam falando, interrompendo o culto. Então, ele não falou, salvo aquelas que vão pregar. Salvo as mulheres estejam caladas nas igrejas, a não ser as pastoras, as bispas que vai trazer a palavra, não. Então, presta atenção, não tenho ódio de ninguém. Não tenho raiva. Muito pelo contrário, se estivesse na Bíblia, eu era o primeiro a aceitar. E cumprir, porque eu não quero ser reprovado. Mas pastora, bispa, apóstola, diaconisa, não é de Deus. Presbítera, não é de Deus. Missionária, nem na Bíblia tem.
Em nenhum momento isso foi cargo eclesiástico, nem missionário, nem missionária. Ah, mas faz a missão e recebeu o cargo de missionário, um título do homem. Mas Paulo era missionário, fazia a missão. Paulo era apóstolo, filho. Vai ler a Bíblia. Amém? Paulo era apóstolo, não era missionário, nem existia missionário. Várias mulheres seguiram Jesus da nobreza, várias mulheres seguiram na missão Paulo, mas nenhuma foi missionária, nem bispa, nem apóstola. Então, tá na Bíblia, vai ler 1 Coríntios 14:34, vai ler 1 Timóteo 2:9 em diante. Deus não deixou esse cargo para as mulheres. Ah, irmão, mas eu faço, eu ganho alma. Você já ouviu falar de um varão? Acho que você nunca ouviu não. Não foi muito conhecido não. Chamado Saul. Você sabe por que o reinado dele foi riscado em Israel? Porque Deus mandou ele ir destruir aquele povo e não trazer nada. Porque aquele povo era tempo da lei e o povo era o quê? Era desobediente. E Saul falou que trouxe o melhor para sacrificar a Deus. Ele quis fazer da vontade dele, o braço, a força dele, o que ele achou melhor. E Deus falou que se arrependeu de ter ungido ele rei e colocou Davi no lugar dele e falou para o profeta Samuel. E o profeta Samuel foi e falou para ele, tem tanto prazer Deus em sacrifícios, em holocaustos, do que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor que sacrificar. Então, muitas vezes você nessa sua sede de pregar, de ensinar, de ser missionária, de ser bispa, de ser apostoliza, de fazer a obra da maneira que não foi dada para você, você está ultrapassando a doutrina de Cristo, igual diz em segunda epístola de João 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo nela não permanece e não tem Deus. Você está ultrapassando, indo contra a Bíblia, contra a palavra e vai ser reprovada por Deus. Não faça como Saul, do braço à força. O reinado dele foi riscado. E muitas vezes você, com esse cargo de homens, vai perder sua salvação. Ah, mas o meu pastor autoriza a liderança, a igreja tal, a placa tal. Eu quero ver a placa tal entrar no céu se não estiver obedecendo a palavra. Eu quero ver o seu pastor entrar no céu se ele não estiver obedecendo a palavra. Não siga homens, você está usando exemplos de homens. Vai orar a Deus, a oração, ela é poderosa. Deus, ele contempla, vai orar. Vai pedir confirmação para Deus que você vai ver. Larga o eu, larga o ego, larga a vontade de fazer aquilo que não foi deixado para você. Você vai ver que Deus vai falar. Então, volta a repetir. 1 Timóteo 2:9 em diante. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Amém? A palavra diz que estejam caladas nas igrejas. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos. E a palavra diz, uma das igrejas do Apocalipse, tenho, porém, contra ti que toleres Jezabel, que ensine, engane o meu povo. Além de ensinar, ainda engana. Ah, mas por que engana? Porque como não foi levantada pelo Espírito Santo de Deus, está num cargo do homem, um título do homem, o Espírito Santo de Deus não habita. O Espírito Santo de Deus não habita, você prega segundo o seu ventre e segundo a sua carne. Por mais que tenha uma outra palavra que até é bíblica, é verdadeira, o Espírito não está habitando porque você está na desobediência. Amém? Irmãos, se você não aceitar, só um testemunho para encerrarmos. Já conheci pessoas, mulheres, que tinham esses cargos aí, igual você está tendo. Mas foram humildes, abriram o coração para a palavra e Deus revelou e Deus mostrou. Então largaram o status de sair por aí pregando em 1000 igrejas e começaram a obedecer a Cristo para entrar no céu. Ah, irmão, mas e se os homens não quiserem pregar? Se os homens não quiserem pregar, as pedras clamarão. Se os homens não quiserem anunciar, as pedras clamarão. Amém? Não fala para levantar bispas, apóstolas nem apostolizas com cargos que não procedem de Deus e não tem na Bíblia. Leia a Bíblia, leia o Evangelho, leia a graça. Jesus fala, Evangelho de João 12, 47, 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, sim para salvar. Mas para esse já tem quem julgue. A palavra que tenho pregado vai julgar no último dia. E quando a palavra for aberta e falar assim, não permito, porém, que a mulher ensine. O que você está ensinando nas igrejas? Não, Jesus, mas eu ensinei em 1000 igrejas. Nunca te conheci. Não, mas eu fiz a obra 1000 almas para Jesus. Nunca te conheci, porque você estava num cargo de homens. Contra a minha palavra, eu falei para você não ensinar e você estava ensinando. Tá na Bíblia, tá na palavra. Moderação nos comentários. Não aceite, fique em paz. Se você não aceita algo que é bíblico, por que eu tenho que aceitar algo que você vai me falar que nem tá na Bíblia, amém? Então fique em paz. Ore a Deus, amém? Não aceita, bloqueia a gente, exclui a gente. Ou vai procurar base bíblica aí e prega aí na sua igreja contra o que nós estamos falando. E naquele grande dia, todos nós prestaremos contas a Deus daquilo que temos feito por meio do nosso corpo. Quer bem? Quer mal? A paz do Senhor Jesus, a paz de Cristo, a paz de Deus. Tchau, tchau.